Pessoal, boa tarde. A gente já falou sobre alguns biomas, né, terrestres. Hoje a gente vai dar início aos principais biomas brasileiros, tá? Então a gente vai se atentar mais, estudar um pouco mais os biomas da nossa região, né, do nosso país, os biomas brasileiros. Então a gente vai começar falando sobre um bioma muito importante que é a floresta amazônica. Então, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e representa 30% das florestas tropicais. Então, é também a maior biodiversidade do planeta, ou seja, é um bioma que apresenta maior diversidade, maior quantidade diferentes de espécies, tá? Seja de vegetais, seja de animais. Existem aproximadamente mais de 45 mil espécies de plantas e vertebrados. Esse número não é exato porque existem várias espécies que ainda não foram descobertas, né? Essas daí são apenas as que já foram descobertas. Então, é localizada na região norte e abrange os estados de Amazonas, Roraima, Acre, Amapá, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. Seu principal rio é o Rio Amazonas, que é o maior rio em extensão e volume de água do mundo. Tem clima equatorial, com temperatura e umidade do ar elevadas, então a temperatura é um pouco elevada. A temperatura da região varia entre 22 graus e 28 graus Celsius. Ao longo do ano, existem duas estações na região, que é a estação seca e também a estação chuvosa. A floresta amazônica ela é formada por alguns tipos de floresta, pela classificação. Existe uma classificação quanto o tipo de floresta que forma esse tipo de bioma. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, que é a floresta ombrófila densa, ou também chamada de floresta pluvial. Então, nesse tipo de floresta, é sempre muito verde, repleta de vários tipos de plantas e árvores, algumas delas muito altas, chegando até 50 metros de altura. Então, a vegetação típica é uma vegetação típica do sul do país, justamente por gostar de temperaturas bem mais úmidas e densas. As principais plantas que aparecem nesse tipo de vegetação são as samambaias, as bromélias, orquídeas, os palmitos, as figueiras e os gerivais. O solo da floresta amazônica é pobre, possui apenas uma camada fina de nutrientes chamada humus, mas a camada mais interna ela é bem pobre, por isso que a importância de evitar o desmatamento dessa floresta, porque essa camada que forma uma qualidade, que eleva a qualidade do solo, é justamente formada pelas folhas, pelas folhagens, pelos frutos que apodrecem e caem, formando então essa camada muito importante, né, de humus, né, nessa floresta. Então aqui a gente tem duas imagens representando esse tipo de floresta. Veja que ela é bem densa, né, bem interessante. A floresta amazônica também é representada pelo campinarama, que o solo é raso, pobre e rochoso. Existem as formações de bambus e árvores de médio porte, atingindo entre cerca de 12 metros de altura. A maioria das árvores possui troncos irregulares, onde bromélias, filodendros, orquídeas e lianas se fixam. Cipós são pouco comuns, palmeiras elas são bem raras. Então essa formação vegetal é rara devido às suas características peculiares, havendo espécies de aves que somente vivem neste habitat. Então a gente já viu que cada tipo de habitat é formada por espécies que são adaptáveis àquele tipo de habitat, né? Não adianta um habitat ser muito quente e um animal que é acostumado com temperaturas baixas viver num ambiente com as temperaturas elevadas. Então, ele não consegue sobreviver. Então, cada habitat, cada tipo de ambiente, ele é adaptado a determinados tipos de espécies. Então, aqui a gente tem mais dois exemplos. Quanto à fauna e à flora, é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do mundo, a gente viu no comecinho.
estima-se que 10% de todas as plantas e animais do mundo possam ser encontrados nessa região. Então veja o quão grande é a diversidade, a biodiversidade, né, nesse tipo de bioma. Então 10% é muita coisa. Então existe uma diversidade de espécies muito grande na floresta amazônica. Então, existem cerca de 30 mil espécies de plantas, só de plantas. Veja o quão diverso é, quanto diversificado é. Então, tucano, macaco, jacaré, onças, jiboia, sucuri, jaguatirica, jabuti, arara, pirarucu. São alguns exemplos de animais pertencentes à fauna dessa floresta. Existem plantas comestíveis, plantas medicinais e também plantas que fornecem matérias-primas importantes, como látex. Então, açaí, seringueira, pupunha, castanheira, andiroba, vitória régia, guaraná e jatobá são alguns exemplos de plantas que formam a flora nessa região, nesse tipo de bioma. E aqui a gente tem como exemplo arara-canindé, pirarucu, pronto, fiz uma correçãozinha ali, pirarucu e sapo-cururu, que são animais típicos dessa região. Vegetais pertencentes à flora, a gente tem como exemplo a vitória régia, seringueira e o jatobá. Bom, outro bioma importante, né, que forma aí a nossa região brasileira é a Mata Atlântica. É um bioma composto por diferentes formações de vegetais e ecossistemas associados, que se destaca por sua grande biodiversidade, incluindo, por exemplo, várias espécies endêmicas que ocorrem apenas nessa região. Então, a Mata Atlântica ela é formada por uma biodiversidade também muito grande e esse bioma é característico por animais típicos dessa região. Então, a Mata Atlântica é um bioma que cobria uma área de 15% do território brasileiro. A área essa que inclui os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Então, essa floresta é uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta também. E ela é decretada reserva da biosfera pela Unesco e Patrimônio Nacional. Então, essa mata, ela é decretada uma reserva, né? Então, ela é chamada de patrimônio nacional. Então, a gente não pode, né, desmatar uma área tão importante não só para o Brasil, né, mas também para o mundo, porque o meio ambiente ele influencia no mundo inteiro. Não adianta a gente pensar que a gente vai desmatar uma região aqui e só a gente que vai ser afetado. Não, o mundo todo é afetado, né? Então, é muito importante a gente ter essa conscientização. O clima do Brasil, na região da Mata Atlântica, está inserida na faixa de transição entre o clima tropical e subtropical. Distribuição das chuvas nesta parte do Brasil é bastante irregular, mas, de um modo geral, o período mais frio e seco vai de abril a setembro, né, que é o inverno, e o mais quente e chuvoso de outubro a março. Atualmente, mais de 100 milhões de brasileiros se beneficiam das águas que nascem na Mata Atlântica e que formam diversos rios que abastecem as cidades e metrópoles brasileiras, incluindo capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. Veja a importância dessa mata, né, para os brasileiros. São 100 milhões de brasileiros beneficiados. É a metade, praticamente a metade, né, dos brasileiros são beneficiados por esse bioma. Então, veja a importância da preservação, né, para os brasileiros, principalmente, né, com relação a esse bioma. Então, a gente deve sempre conscientizar que natureza a gente não destrói, a gente cuida, preserva, né. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de vegetais que compõem a flora desse bioma. Então, o jacarandá, veja como é lindo. São flores violetas, né, muito bonito. O jambo, que a gente conhece, né, tem um fruto muito bom. E o cedro.
Animais que representam a fauna: mico-leão dourado, temos a ararinha azul e a jaguatirica. Bom, outro bioma que compõe, né, o nosso país, nosso grandioso Brasil, é o Cerrado. É o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, compreende-se cerca de 22% do território brasileiro. Então, caracteriza-se por ser uma região de savana, estendendo-se por cerca de 200 milhões de quilômetros quadrados. Veja como é enorme. Então, é um bioma localizado no nordeste do Paraguai, leste da Bolívia e em grande parte do Brasil central. Constitui cerca de 22%, como já falado antes. Então, no Brasil, a sua área compreende os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo, Distrito Federal e alguns escravos, né, território dentro do outro, no Amapá, Amazonas e Roraima. Então é considerado atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado. Veja que tristeza. Então é um bioma que está ameaçado, né? Muito triste isso. Então o Cerrado é constituído predominantemente pelo clima tropical sazonal, caracterizado por invernos secos e verões quentes. Vamos corrigir isso. Estação definida pelo período de seca geralmente se inicia no mês de maio, finalizando-se no mês de setembro. A estação chuvosa tem início em outubro, estende-se até o mês de abril. Nessa estação é comum acontecer os chamados veranicos, ou verânicos também, que são curtos períodos de seca. Então a temperatura média é em torno de 22 graus. A insolação é bastante intensa e reduz-se nos períodos chuvosos em razão da alta nebulosidade. Então veja que é um bioma muito quente. Então o Cerrado ele conta com uma grande variedade de espécies de animais, destacando-se o grupo de insetos. Apesar da grande variedade, a fauna do Cerrado é pouco conhecida, especialmente o grupo dos invertebrados. A fauna apresenta cerca de 837 espécies de aves. Veja a quantidade de espécies diferentes. Isso é espécies diferentes, tá, gente? Então, das quais 29 são endêmicas, né? Que são animais característicos, né, desse tipo de região. Que só encontra nessa região. 185 espécies de répteis, das quais 24 são endêmicas, 194 espécies de mamíferos, sendo 19 delas endêmicas, e 150 espécies de anfíbios. Dessas 150, 45 são endêmicas, né, que são típicas desse tipo de região. Então, alguns estudos indicam que há cerca de 14.425 espécies de invertebrados. Veja a quantidade, é imenso. Tá? Isso, lembrando que essas quantidades aí não é o total, é quantidade de espécies, tá? Espécies diferentes. Agora, a quantidade de cada espécie aí é incalculável, não é verdade? E aqui a gente tem alguns animais pertencentes, né, à fauna dessa região. Temos o cateto, jaritataca e seriema. É claro que existem vários tipos de espécies. Aqui a gente só tem 3 espécies diferentes. E aqui, vegetação típica dessa flora, né? Pacari. Aí aqui eu trouxe uma imagem da vegetação. Veja que é uma vegetação não tão densa quanto a floresta amazônica, né? E aqui a gente tem outro vegetal típico dessa região, né? Que é o ipê. Aqui a gente tem o ipê amarelo, mas também tem o ipê em outras cores. É uma árvore muito bonita. Bom, por hoje é só, pessoal. Então, na próxima aula a gente volta com outros tipos de biomas, né, característicos da região brasileira. Então, para a atividade de hoje, eu quero que vocês façam um resumo, né, dos biomas que a gente viu hoje. Só assim eu vou saber quem é que está acompanhando, tá? Então, é muito importante que vocês participem, como eu sempre falo para vocês. Então, eu fico no aguardo da atividade de vocês, tá certo? Então, façam um resumo para mim e coloquem o nome direitinho, me envie lá no WhatsApp, tá certo? Lá no meu PV. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estou lá à disposição de vocês. Então, tchau, até a próxima.